não sou covarde. Tô vendo o momento do Vasco, restando 12 jogos. Então eu entendi que o convite não era um convite, era uma convocação. E é mais ou menos por aí mesmo. Boa tarde pra você. Lucha chegou e a missão de salvar o Vasco do rebaixamento começa pra ele na quinta-feira contra o Atlético Goianiense. A gente vai falar mais sobre isso. Mas quem tem missão ainda mais difícil é o Botafogo. Está em penúltimo lugar, vai enfrentar amanhã o Atlético Paranaense. Quando se fala em time titular, esses três aí são quase unanimidade no Botafogo, para a torcida e para os treinadores. Os botafoguenses foram convocados pelo GE. Globo e escolheram a equipe ideal para a reta final do Brasileiro. Canu, Caio Alexandre e Marcelo Benevenuto foram os que receberam mais votos. A opinião de quem torce foi a mesma dos responsáveis por escalar o time na temporada. O volante e a dupla de zaga são os que mais atuaram pelo Botafogo até aqui. 3 jovens revelados pelo clube e que viraram referências. O Caio Alexandre é um meia que consegue marcar, consegue chegar. Benevenuto e Canu são dois zagueiros que conseguem construir o jogo, tem bom passe, tem velocidade. O trio está praticamente certo no time que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã. Além disso, Vitor Luiz, que jogou mais avançado contra o Corinthians, deve voltar à lateral esquerda. E o meio-campo Bruno Nazário está recuperado da Covid e pode ser escalado. Faltam 11 partidas para os jogadores tentarem evitar o rebaixamento no Brasileirão. São resultados que vão refletir diretamente no planejamento da nova diretoria, que assumiu o clube nessa segunda. A atual dívida do Botafogo chega a quase R$1 bilhão e uma queda para a Série B seria como uma bomba para a situação financeira. A queda de um clube como o Botafogo, da primeira para a segunda divisão, faz com que ele perca principalmente receitas com direitos de transmissão. Se na primeira divisão ele recebe cerca de 60 a 80 milhões de reais, é uma receita variável, na segunda divisão ele vai receber certamente 8 milhões de reais. Financeiramente já temos os dois planejamentos, porque as verbas são completamente diferentes, mas tá escondido na minha gaveta o da Série B ainda, só estou considerando da Série A. Eu estou trabalhando com a Série A ainda por enquanto, porque eu não acredito. A gente fala já do Fla-Flu de amanhã no Brasileirão. Agora é o Fla-Flu no Brasileirão Sub-20. Quartas de final já na casa do Fluminense. Deu Flamengo. Os detalhes na arquibancada e as bandeiras nas janelas da vizinhança confirmam de quem é a casa. Laranjeiras, sede do Fluminense. Dá para chamar de estádio raiz, seja pelo placar, a moda antiga, ou por ter sido palco do primeiro Fla-Flu da história, 109 anos atrás. Não tem jeito, Fla-Flu é um jogo diferente. Fla-Flu é sempre diferente, né? É um dos mais clássicos do Brasil, sequer do mundo também, né? Ainda mais quando o clássico do Sub-20 serve de aperitivo para o jogo dos profissionais de amanhã. Entre os titulares do Flamengo, 4 já jogaram no time profissional. 3 deles naquela partida com Palmeiras, em que vários jovens substituíram alguns dos 16 jogadores do clube carioca que testaram positivo para a Covid-19. Foi a minha estreia também, foi a estreia de muitos naquele dia. E assim, para mim, na minha carreira foi o momento mais feliz, eu espero ter mais outros momentos lá. O Fluminense tem 4 jogadores, entre eles Luiz Henrique, com idade para estar em campo nesse jogo decisivo, mas é justamente o Fla-Flu de amanhã que não deixa nem o atacante, nem Marcos Paulo, nem Calegari, nem Martinelli marcarem presença nessa partida aqui nas Laranjeiras. Fazem parte do elenco profissional e aí abrem espaço para outros meninos de Xerém aparecerem. Como o Gabriel Teixeira, que abriu o placar na cobrança de falta. Chute forte, mandou uma bomba! Ou John Kennedy, artilheiro tricolor na competição, que fez 2-0. O John Kennedy toca de cabeça, a bola vai no cantinho. Ou ainda o Wallace, autor desse golaço. Golaço do Wallace, camisa 8. Estava dando ao Fluminense a classificação para a semifinal até os 44 minutos do segundo tempo. Foi quando Guilherme Barros chutou de longe no cantinho e fez o único gol do Flamengo. Fluminense 3-1. Gol! Gol importantíssimo que levou a decisão para os pênaltis, porque no primeiro jogo a vitória foi do Flamengo pelo mesmo placar. E aí brilhou o goleiro João Fernando, que pegou a cobrança de John Kennedy e viu o chute de Cipriano explodir no travessão.
Flamengo classificado para a semifinal. Na comemoração, teve excesso do atacante Bala, fazendo gesto obsceno na direção dos adversários. Mas dá tempo de consertar e subir para os profissionais, sabendo que a essência do Fla-Flu é outra, muito mais bonita e charmosa. O Vasco joga na quinta-feira contra o Atlético Goianiense, já com Vanderlei Luxemburgo de treinador, mais uma vez. Era 2019. O Vasco era o lanterna do Campeonato Brasileiro com 1 ponto em 4 partidas disputadas. Até a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que assumiu como treinador na 5ª rodada da competição. Sei da grandeza do clube, sei daquilo que o Vasco tem que fazer, das suas necessidades, onde ele tem que estar. Entre maio e dezembro daquele ano foram 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 34 jogos no Brasileirão. O clube escapou de cair para a Série B e ainda conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Início de 2021 e o técnico volta a comandar o Vasco, que assim como no ano retrasado se encontra na zona de rebaixamento. Mas agora o tempo é mais curto, serão 12 jogos até o fim do campeonato. Estou vendo o momento do Vasco, restando 12 jogos. É muito difícil as pessoas quererem aceitar, porque acham que vai manchar a carreira, vai fazer isso, vai fazer isso, aquilo. E eu não sou covarde. Eu acho que é a hora da contribuição, da colaboração. O técnico propôs ao clube uma remuneração apenas em caso de atingir o objetivo, evitar o rebaixamento. Se eu não conseguir, quando digo nós não conseguimos o objetivo de manter o Vasco na primeira divisão, que esse é o nosso objetivo, eu vou receber um mês de salário para quê? Se o Vasco se mantiver na primeira divisão, obviamente eu vou ter uma remuneração. A relação ela deve ser profissional e obviamente que a gente agradece, mas entende que todo trabalho deve ser remunerado. A corrida contra o tempo é também para reforçar o elenco. O Vasco ainda não desistiu de prorrogar o empréstimo do meia Martim Benítez. O novo diretor de futebol, Alexandre Pássaro, negocia com um clube que tem vínculo com o jogador, o Independiente da Argentina. Falta ainda acertar os valores. Nós vamos entender agora com o Independiente se há essa possibilidade. Com o Martim a gente sabe que há, e se isso for acontecer, tem que acontecer aí nos próximos 7, 10 dias no máximo. Quinta, o Vasco faz o primeiro jogo em 2021. Contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Ano novo, técnico novo, campeonato novo. Qual é o objetivo nosso? Um campeonato de 12 jogos para nós sermos campeões desses 12 jogos ou vice-campeões desses 12 jogos. Aí com certeza o Vasco vai estar na primeira divisão. É verdade, aí não tem erro. Amanhã tem Fla-Flu ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. No Fluminense, Marcão testou positivo para a Covid e aí o auxiliar dele, o Ailton, vai comandar o time com o Lucas Claro em campo. Quem é mais próximo diz que a voz dele é de locutor. Boa tarde a todos. Mas nem pensar em ganhar a vida assim. Porque sempre que dá, ele foge dos microfones, a não ser que seja desafiado pela equipe de comunicação do Fluminense. Se fizer gol, vai falar. Eu falei, essa aposta não vale, porque eu sei que eu vou fazer gol. Não é marra, é confiança de quem fez 5 gols em 2020 e igualou a melhor marca da carreira. Zagueiro que vira e mexe está no ataque. Foram 6 finalizações no Campeonato Brasileiro, sempre pelo alto. Aliás, o jogador de 1,80 m ouviu muitas e muitas vezes que faltava altura para ser zagueiro, mas virou profissional da posição. E aí o jeito foi treinar muito. Impulsão e cabeceio, impulsão e cabeceio, impulsão e cabeceio. E não é que funcionou? Subiu, claro! Gol! Zagueiro bom pelo alto! Lucas Claro chegou ao Fluminense em setembro de 2019. Vinha da Turquia, mas não jogava havia 4 meses. Precisou de tempo, de trabalho e de paciência para conseguir um lugar. Deu tudo certo, por isso ele renovou o contrato até o fim de 2022 e virou um dos principais jogadores do elenco, daqueles que fazem falta. Recuperado de dores na coxa direita, ele volta ao time no Fla-Flu de amanhã. Lucas Claro! Quando não está no campo, também ataca de personagem de filme de ação. Um em especial
Às vezes o corte do cabelo fica parecendo um pouquinho Wesley Snipes quando tá de óculos. Aí meus amigos brincam um pouco. Blade, o caçador de vampiros, a história de um herói metade humano, metade imortal. O Blade, caçador de tornozelos, né? Nada disso. Lucas Claro não recebeu um cartão sequer em 20 jogos no Brasileirão. Tem média de menos de uma falta por jogo? O poder do Blade tricolor é a disciplina. William Arão e o Fluminense. Foram tantos encontros que o volante até se perde nas contas. 2016, 17, 18, 19, 20 são 5 anos, colocando aí uma média de, 6, né? São 30 jogos, Foram 24 partidas contra o Fluminense, apenas com a camisa do Flamengo. E sabe quantos gols marcados, Arão? Deixa eu ver aqui, final da Sul-Americana, depois teve um gol em Cariacica, teve um no Engenhão. 3, eu acredito que possa ter uns 4 aí, se eu estiver esquecendo de mais um. Se esqueceu do gol no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Carioca de 2016. Foram 4 gols no rival, dos 25 gols que o Arão marcou com a camisa do Flamengo. O mais importante deles, garantiu a classificação para a semifinal da Sul-Americana em 2017. Normalmente faço bons jogos contra eles, já fiz bastante gols contra eles. O 25º encontro de Arão com o Fluminense será pelo Campeonato Brasileiro, amanhã no Maracanã. O Flamengo está em terceiro, a 7 pontos do líder São Paulo. É a 28ª rodada ainda do Brasileirão 2020. Um ano atípico, mas temos que entender, Entender esse atual momento do mundo nosso, essa continuação, desse campeonato. E o objetivo que continua o mesmo, que é ser campeão. Se a gente tivesse feito essa entrevista até o dia 31 de dezembro de 2020, estaríamos falando com o jogador do Flamengo com mais jogos na década. São 278 partidas. Mas, com a virada para 2021, marcou o início de uma nova década. Porém, Arão, isso não apaga a história, né? O que você pode falar sobre essa marca, sobre tudo que você já construiu com a camisa do Flamengo? Não apaga a história. É um sonho diário que eu estou vivendo. E é por isso que eu falo que eu dou minha vida todos os dias. Quando eu era criança, eu sempre quis, vestir uma camisa de um time grande, marcar história, fazer história e jogar nos maiores tempos de futebol, que é o Maracanã. O Maracanã vai estar pronto para mais um encontro de Arão com o Fluminense. Só falta combinar com o técnico Rogério Ceni. Eu espero que eu possa, estar em campo quarta-feira, porque isso depende do treinador, e fazer mais um grande jogo e poder ajudar a minha equipe a sair vencedora. Vem cá, o que você gostaria de